Olá a todos, nós estamos aqui agora em mais um programa Parla Jovem e esta semana no programa Parla Jovem nós estamos entrevistando, né, um dos vereadores da casa, que é o nosso vereador Odair Quincotti, né? Seja bem-vindo, Quincotti, né, à nossa entrevista de hoje. Obrigado, Nené, pelo convite. Eu acho que é um trabalho muito importante isso que vocês estão fazendo, principalmente esse bate-papo, né? Isso vai mostrar para a população como que era antigamente, a época que a gente estudava, né? Isso. Para todos, né? Este programa chama-se Programa Parla Jovem e ele foi criado pela Escola do Legislativo de Pouso Alegre. Muitas das vezes, sabe, Quincotti, não sabem o que é a Escola do Legislativo. Porque fala Câmara Municipal, Escola do Legislativo, e às vezes fica perdido. Por quê? Nem todas as câmaras municipais das cidades possuem, né, uma Escola do Legislativo. Então, para todos vocês que estão nos assistindo, a Escola do Legislativo ela foi criada aqui no ano de 2004, em Pouso Alegre. Foi um projeto criado na época pela Madu Macedo, né? A Madu trabalha na Escola do Legislativo desde então, né? Muito antiga da casa. A Madu, quando criou a Escola do Legislativo, ela tinha como intenção conseguir trazer os jovens para dentro da Câmara Municipal. E na época, quando ela criou a escola do Legislativo cria a Câmara Mirim e a Câmara Jovem, aonde os alunos de escolas públicas e particulares da cidade podem vir e participar, né, aprendendo como funciona a criação de uma lei, aprendendo sobre os partidos políticos, o que é democracia, o que é cidadania, como que funciona as regras das eleições. Então, quando foi criado a Escola do Legislativo, aqui em Pouso Alegre, em 2004, ela começou os seus trabalhos desse jeito, né? E aí depois, hoje, nós temos a Câmara Mirim, a Câmara Jovem, o Parlamento Jovem, a Câmara do Idoso, né? E hoje forma-se, além disso, a Escola do Legislativo tem como função instruir, dar capacitação aos funcionários da Câmara, né? Palestras, trazendo eventos para a Câmara, né? Tudo isso é responsabilidade da Escola do Legislativo. Bom, isso é uma explicação rápida sobre o que é a Escola do Legislativo. Toda vez que a gente começa a entrevista, a gente começa explicando sobre o que é ela, né? Mas o que é o nosso tema hoje, né? E por que o Quincotti está aqui? Nós queríamos conversar um pouco hoje para todos vocês terem ciência e saber como que funciona, como que é a vida na zona rural. Pouso Alegre hoje, né, nós temos aí os nossos 500 mil quilômetros quadrados, onde grande parte do nosso território não fica na zona urbana, fica na zona rural, né? Mas às vezes a gente conhece mais zonas rurais fora de Pouso Alegre do que aqui mesmo, né, Quincotti? Né? E aí, assim, eu acho que você podia começar comentando um pouco da sua vida em relação a onde você nasceu, como que foi a sua relação com o campo, né? Como é que foi isso tudo? Então, minha família sempre morou num bairro, em Inhumas, né? Bairro aqui da zona rural que pertence a Pouso Alegre. E naquela época... Inhumas fica mais que lado, mais ou menos, só para nós? Indo para Borda da Mata. Ah, sentido Borda da Mata ali. Borda da Mata. Perto do Sertãozinho. Antes da entrada do Sertãozinho. Entendi. Entre as direitas. Então, naquela época, as escolas municipais eram nos próprios bairros, né? Não sei se você lembra. A escola ficava no bairro e tinha lugares zona rural que ficava na casa, né? Na casa. Alguém do bairro, a escola, e todo mundo ia para casa, cedia para funcionar, né? A minha avó, pra você ter uma noção, ela foi professora. E os alunos na escola iam na casa dela. E ela que dava aula. E né? Era assim, não era remunerado, não era nada. Era não, assim, era voluntário. Voluntário. Né? Isso. É um trabalho assim que a gente tem que agradecer aí as pessoas mais antigas, que o que sabem foi entre eles mesmo, que tiravam uma pessoa que tinha mais conhecimento para passar para os novos ali. Então eu achava assim, eu vejo eles falar as histórias, eu acho assim, ver a diferença hoje, né? Tanto que antigamente o povo tinha dificuldade para descobrir as coisas, para aprender. E hoje os jovens hoje têm todas essas oportunidades aí de, né, tá rede social do lado, as escolas, os colégios, são tudo assim, com última geração de tecnologia para aprendizagem. Isso. Quincotti, então você nasceu na Inhumas? Nasci na Inhumas. E naquela época... Por que chama Inhumas lá, você sabe? A Inhumas? Diz que é o nome de um pássaro, né? É um passarinho que tem lá? É o nome de um pássaro, mas não sabe por que chama por que tem esse nome lá? Ah, entendi. Isso é coisa muito antiga, né? E quando você era mais novo lá, como que você estudou? Você estudou na escola de lá, em Inhumas? Fui na escola lá na zona rural. Eu lembro da primeira professora minha, Francisca. Ela até mora aqui na rua, próximo Silviano Brandão ali, sabe?
Você conhece ela? Não, conheço, mas hoje ela é aposentada já, aposentada, né? então. Sei quem que é. Então eu não esqueço dela porque ela falava que eu era muito arteiro. Então deu uma desgrudada na minha orelha quando assim eu entrei na escola. Então eu não esqueci dela fácil. Mas devo a ela, tudo assim, que foi a minha primeira professora. Naquela época tinha dificuldade, a gente tinha que andar uns 5, 6 quilômetros a pé para chegar até na escola. Sabe, não tinha transporte. Não tinha um ônibus que levava, buscava, não existia isso, né? Então, não só eu, como os meus demais colegas, né? Tinha, os colegas meus que moravam mais longe que eu ainda. Entendi. Então você vê que era dificultoso. Às vezes você ia, às vezes faltava, a professora faltava, porque ela também dependia de levar ela, né? O transporte, às vezes. Faltava o professor também. Faltava o professor. Não, era um professor, né, naquela época. Um professor para os alunos, tudo, para todas as matérias. Então você vê que a dificuldade para estudar ano passado era bem mais que agora. Entendi. Hoje o povo às vezes crama da educação, precisa melhorar, claro que melhoria sempre cabe, né? Só que antigamente você vê que era muito mais difícil, né? E o Quincote, desde menino você sempre mexeu com zona rural? Sempre com zona rural. Eu lembro. Lá assim, tua família mexia com o que lá? Mexia com leite. E meu pai também fazia serviço terceiro, né, de trator. Na época tinha um trator sim, que naquelas épocas, 25 anos atrás, 30 anos atrás. Então não tinha tanto trator como tem hoje. Então tinha uma demanda muito grande, o povo procurava muito serviço de trator. Aí meu pai saía para fazer o serviço para as pessoas, trabalhar de trator para ganhar horas, e eu ajudava minha mãe. Eu desde os 7 anos já ajudava a amarrar bezerro, tirar leite. Então eu desde pequenininho já fui criado no serviço, então era uma luta constante. Mas era corrida, eu lembro, e que minha mãe tirava leite, uns 200 litros de leite, eu e minha mãe, só não tinha empregado, não tinha ninguém para ajudar. Então dava quase 11 horas, às vezes não tinha terminado de arrumar as coisas, o trato do gado, tinha que apartar, e ela falava assim, vamos embora que é a escola, e aquela correria todo dia. Então minha vida assim, sempre foi meio agitada, devido assim, desde pequeno já vem nesses você tinha que terminar o serviço e depois ir para a escola. Então, o que acontece? Mas eu agradeço muito ao meu pai e minha mãe que criou ali no serviço, tinha hora para trabalhar, hora para estudar, final de semana assim também. Meu pai tinha a época do campo da Lemo, né? Sempre trazia gente, eu tinha 9, 8. O Pouso Alegre Futebol Clube na época? Nossa, eu não acreditava, trabalhar, se manter, chegar de domingo, poder estar aqui acompanhando com meu pai o futebol do Pouso Alegre, assistir o jogo. Então, assim, tem muitas lembranças boas. É claro que não só eu, como todos, né? A época só oferecia aquilo mesmo. Então era dificultoso para quem morava assim, num bairro, na zona rural, para estudar, né? Entendi. E outras escolas também não tinham essas merendas como tem hoje. O povo fala, tá faltando merenda. Concordo, tem época que falta. Só que antigamente oferecia muito pouca coisa pra gente. Você ficava meio período na escola, era um leite ninho que servia, era uma bolachinha só, certo? Então não tinha muitas essas regalias que tem hoje. Então eu acho que os jovens de hoje, eles devem de agarrar aí as oportunidades que tá tendo aí, os cursos, né, a escolinha legislativa aí. E a gente também tinha dificuldade para saber como funcionava político, não tinha informação nessa época. Então isso era uma outra coisa que eu ia conversar contigo, porque você está lá na zona rural, você está trabalhando na roça lá, tirando leite, você está... vai para a escola e tudo mais, mas veja bem, a questão né, para você entrar na vida política, entender política tal, provavelmente não era um assunto que a professora ia explicar. Não. Né? Não era uma coisa que hoje, eu falo para você hoje ainda, eu vejo que tem muitas escolas que não explicam direito como é que funciona. Né? Por exemplo, uma grande dificuldade, não só aqui, sabe, Quincote, no Brasil inteiro. Por exemplo, você vai explicar, pergunta para pessoas na rua o que é legenda. Voto por legenda. Muita gente não sabe. Não sabe, né? Quando nós temos as eleições, como que funciona o processo das eleições? Porque às vezes coloca lá um candidato que foi muito bem votado e ele não é eleito, né? Porque tem a ver também com o coeficiente eleitoral do partido político e tal. E isso são coisas que até é matemática pura, né? Você tem que calcular os votos, calcular a porcentagem e tal. Então é engraçado porque às vezes teve uma cidade, rapaz, esqueci o nome da cidade, que o camarada lá ganhou de vereador, né? E ele era humilde, né? Ele não tinha todo esse conhecimento todo. Então assim, ele ficava perguntando, eu ganhei a eleição,
Porque ele mesmo não tinha consciência se ele tinha entrado ou não. Ou não. Você entendeu? Por causa dos votos. Entendi. Né? Porque ele falou, é realmente confuso isso, né? Confuso. Porque às vezes o camarada tem 800 votos, vira vereador, e o outro tem 1.300 e não entra. Né? E aí você fica, mas o que aconteceu ali? Por que funciona isso? Por que não é assim? Como é que é? Né? E aí são as regras eleitorais, né? Então, isso aí, esse trabalho que você está fazendo é um trabalho bonito, assim, levar para conhecimento das crianças. O que acontece? Isso. Os jovens já vão crescer e virar adulto aí já tendo conhecimento, como que funciona, né? A política do nosso Brasil. Ter pelo menos a noção, né? De como que é o funcionamento, né? É verdade. De como que se estrutura tudo isso. E o melhor, saber até cobrar os políticos, né? Saber do que é direito do o que pode, o que não pode, o que é e o que não é, né? É verdade. Porque tem leis também, né? Que às vezes ingessa o político, né? Só que tem muitas leis também que o povo às vezes não tem conhecimento, né? Isso. Ô Quincote, falando um pouco de você aqui na Câmara Municipal. Quando você entrou aqui, né? Você sentiu muita dificuldade? Os primeiros dias, assim, eu senti como é que tivesse caído de paraquedas no lugar, assim, que nunca tivesse, né? Gelou, né? Gelou. Mas, assim, graças a Deus, as pessoas que Deus escolheu aqui para representar os Pouso Alegrenses são tudo pessoas boa índole, pessoas que estão realmente aí tentando se dialogar um com o outro para representar aí a sociedade Pouso Alegrense. Então, estou me sentindo à vontade, sabe? Entendi. Você vê que... Quincote, teve uma coisa que eu, né, como assessor aqui, eu acompanho todos os vereadores, né, desde o começo. E eu lembro quando você subiu na tribuna a primeira vez, né, que você subiu com uma folha, você estava meio tremendo, né, e estava meio desesperado na hora, né, e é interessante isso, né, porque o vereador, né, muitas vezes a gente fala assim, mas o vereador ele tem que saber falar em público, ele tem que saber, não, ele tem que aprender isso, porque o vereador não é somente saber falar em público, né, e detalhe, a gente tem que entender também que na democracia, né, a gente não pode restringir aquele que tem diploma e aquele que não tem para ser um representante do povo. É verdade. Né? Porque, veja bem, não é uma regra né? O camarada não ter um ensino superior e não saber ser um bom vereador. Pelo contrário, ele pode se interagir, ele pode correr atrás, ele pode... Né, tal. Ser atuante, sabe por que eu tô falando isso? Porque você é um exemplo disso. Né? Olha hoje você na tribuna falando. Né, tal. Já não tem papel mais, você já tá... Agora você tá, como você disse, tá sentindo em casa, né? Sentindo em casa. E tudo. É que tudo coisa que é nova na vida da gente surpreende a gente na hora. Mesmo que é uma coisa que você quer muito, mas chega na hora você fala, será que eu vou dar conta, né? Será que eu vou conseguir desempenhar? Mas graças a Deus aí, torcido de todos vocês e todas aquelas pessoas também que apostaram na gente, você vê que estão superando cada dia mais aí as dificuldades e tem certeza que a gente vai chegar assim, a atingir um alvo que vai ser favorável para todos nós, né? Então, e assim, né, o Quincote, assim, no começo, acho que em qualquer profissão, em qualquer situação, a gente passa por esse, por esse medo. Assim, já é um pouco natural, eu sou um pouco tímido, certo? E às vezes, por causa não tinha muito costume de falar no microfone, em público, assim, então eu já esperava que eu ia ter um pouco dessa dificuldade. Mas eu estou pensando também já de fazer uns cursos, aí, me preparar, já é para estar fazendo. Só que o que acontece? No começo foi muito corrido, né? Como vocês têm acompanhado a Câmara, muita reunião. Então não está dando tempo para você fazer outros compromissos a mais. Entendi. Mas a gente quer também se preparar, é o que você falou. Eu acho que não pode restringir as pessoas que querem participar de ser vereador. Às vezes a pessoa tem muita experiência, tem conhecimento e às vezes tem dificuldade em outras partes. Como eu tenho às vezes, dificuldade de falar em público. Mas a gente sabe que para todas essas coisas tem recurso, acho que a gente pode, né, sempre procurar o melhor para a gente estar. Quincote, agora me fala uma coisa. Hoje você mora na cidade ou ainda mora na zona rural? Mora em umas? Na verdade, eu moro nos dois. Porque os dias que de mais assim, importância tem que estar aqui na Câmara, eu estou aqui nessa cidade. E outros dias que às vezes está mais tranquilo aqui, eu também não posso abandonar a zona rural, porque eu dependo lá ainda também. Tem compromisso, né, que a gente fez, então tem que estar acompanhando lá também. Como fala, a gente depende dos dois lados, porque a gente estava falando para você, tem outras pessoas que dependem de mim também, os meieiros, né? Então, eles se preocuparam às vezes o dia que eu fui eleito. Falaram, Joder, que coisa boa que você foi eleito, mas nós estamos com medo. Eu falei, mas por quê? Não, mas você agora vai abandonar a zona rural, você não vai querer, às vezes, ser um produtor rural, como sou hoje, atualmente. Aí eu falei, não,
Isso aí é vocês, a parte, se vocês continuar tocando, vocês que plantam, vocês que cuidam, a gente pode manter a parceria. Então, pode, por causa de mim, não vou prejudicar vocês, não. Você falou uma palavra aí e tal, que é bacana a gente conversar depois, que é meieiro. Né? Porque assim, eu entendo o que é o meieiro, que está dividindo com o seu trabalho ali, o serviço, mas a gente vai conversar um pouquinho mais, né, para trazer aos jovens o conhecimento sobre como que funciona esse trabalho na zona rural, mas só que daqui a pouco, depois do nosso intervalo, fique com a gente. Nós estamos hoje nós estamos no programa Parla Jovem e nós estamos entrevistando hoje o vereador Odair Quincotti. Até daqui a pouco. Escola do Legislativo Professor Rômulo Coelho. Desde 2006, aqui o futuro tem voz. Música, notícia, entretenimento. Legislativa FM 96.7. Estamos de volta no nosso programa Parla Jovem. Hoje nós estamos entrevistando aqui, né? E eu fico muito feliz de estar conversando contigo, viu, Odair? Nós estamos entrevistando o Odair Quincotti, né? Atual vereador da gestão de 2017-2020 na cidade de Pouso Alegre, aqui na Câmara Municipal. Mas o nosso assunto mesmo é falar um pouco sobre a questão do jovem, do adolescente que mora na zona rural, as dificuldades deles, né? E também tratando nesse assunto, junto com o Quincotti, que é da zona rural, veio de lá, trabalhou lá, viveu lá, né? Mas, Odair, nós estávamos conversando sobre zona rural, né? E aí você falou a palavra meieiro. Né? Tem como você explicar para quem está nos assistindo? Porque às vezes é legal explicar como é que funciona isso, né? Tá, o que é esse meieiro, que é o cara que divide a terra contigo, tal. Como é que isso funciona? Acontece assim que as plantas têm o ciclo, né? Tem a época da planta, tem a época da colheita. E às vezes o que acontece? Não tem como você registrar um funcionário, falar assim, não, vou dar serviço para o seu ano inteiro. Porque é só entre safra que você tem o serviço. Você não vai registrar. Né? Não vai registrar. Então a pessoa chega e fala para mim assim, Odair, por exemplo, Odair, você tem aí a terra, tem o maquinário e você não quer arranjar para mim a semente, o adubo, eu entro com a mão de obra, né? Ele ou a família dele, e a gente faz uma parceria, nós planta, cuidamos, colhemos e dividimos o lucro. Você fica com a despesa do maquinário e a terra, né? E a metade dos insumos que vai na planta, e a outra metade dos insumos e a mão de obra fica por conta da pessoa que está entrando de parceria com a gente. Do trabalho. Do trabalho. Então isso é muito constante na zona rural, não só no bairro Anhumas, como em outros bairros. É uma parceria que a pessoa sendo responsável, quem assume o serviço aí dele entrar com a mão de obra, cuidar e zelar da lavoura, ele consegue ter um bom salário, né? Ter lucro ali e também dar lucro para o outro lado também, que é a pessoa que entra com a parte da terra, entra com o maquinário, né?
Então eu acho assim que a zona rural hoje, muita gente fala assim, mas a zona rural não arrecada dinheiro para a Previdência, né? Não tem tanta gente registrada. Mas não tem como ter todo mundo registrado por causa disso. Planta assim, épocas, né? Você planta uma mandioca, por exemplo, a época de planta de mandioca é agosto e setembro. Você plantou agosto e setembro, aí só no outro ano para você plantar, você entende? Entendi. Então, o milho, às vezes, ainda planta umas 2 vezes. Então, tem certos tipos de lavoura que é uma vez ou máximo 2 no ano. Então, não tem como você manter um funcionário pagando direto ali para ter uma lavoura ou outra. Então, a parceria faz parte por isso. A pessoa vem e planta comigo uma lavoura, procura você, planta uma outra com você, né? Isso ocupa o tempo dele durante o ano. Ah, sim. Quincote, fala uma coisa pra mim. Hoje, tem muito jovem que tá na zona rural trabalhando? Muito pouco. Eu acredito... Quando eu falo jovem, eu tô querendo dizer assim, 15, 16, 17, 18 anos. Muito pouco. Hoje, eu vou falar a verdade, dos jovens na zona rural trabalhando hoje, não tem 20%. Aí pergunta para você às vezes, mas o que arrasta a zona rural que está produzindo esse tanto que ainda produz, né? A sorte no nosso Brasil, principalmente aqui também no nosso município de Pouso Alegre, que são assim, muitos produtores e a agricultura aqui é forte. São as pessoas mais velhas aposentadas. Você acredita isso? E eles que assim enfrentam mais a zona rural em parceria ou para ganhar, para complementar o salário, que o salário mínimo às vezes hoje é deficiente. Então o aposentado acaba voltando ao trabalho na zona rural. Voltando para interpretar o salário deles. Mas volta para plantar, para fazer o trabalho pesado mesmo. Verdade, lá no bairro Anhumas tem muitos assim. Que às vezes tem até dificuldade para trabalhar. Tem quantos anos? 60 anos? 50 anos? Não, tem gente de 65, 70 anos trabalhando. Por que acontece? Às vezes gasta muito com remédio em casa, às vezes é só ele. E às vezes tem, os netos hoje acabam sobrando para os vô, né? Então o que acontece? É onde compromete isso, que você tem que trabalhar mais um pouco ainda na sua vida. Então eu acho assim que a zona rural hoje, se dá o que é, deve também mais às pessoas mais velhas aposentadas. Certo. Porque os jovens, é claro, eu não discordo não, acho que tem que procurar coisas melhor, procurar estudar, fazer curso, né? Ter diploma, faculdade para tentar, que a vida na zona rural não é fácil. Eu trabalho, eu sei como é que é. Você viveu lá, sabe que é. Você ficar exposto ali no sol o dia inteiro, na chuva e tal, mesmo que você tenta se proteger, mas você está exposto, né? Eu estava dando uma reportagem esse tempo atrás com relação ao problema de coluna, né, que muitos trabalhadores rurais adquirem, né, porque o trabalho é muito pesado, né, Quincote? E tem uma outra coisa, às vezes ele não tem uma instrução de saber pegar do jeito certo, então acaba acabando com a coluna ali, né, cara? É verdade, eu acho que hoje são coisas que às vezes nós podemos criar projetos aqui para tá sempre, como fala, informando as pessoas, tendo curso, palestra nos bairros, a maneira de trabalhar, né? Para não trabalhar errado, como fala, prejudicar o próprio corpo, né? A coluna é um dos casos mais sérios que tem na zona rural. Esse tempo atrás aí eu tenho um tio meu que mexe com batata aqui no bairro de Espírito Dourado, né? Na praia. E eu fui lá junto com ele, eu queria conhecer como é que funciona a plantação. A lavoura linda, eu já plantei. E aí o que aconteceu? Eu fui com o saco de semente, você amarra nas costas. Isso. Que saco de semente, tudo. Eu vou falar um negócio assim, eu fiquei 1h30 com aquele saco de semente, eu tava morto. É que você trabalha com o corpo tenso de um lado, né? Só com peso de um lado. E na zona rural tem muito esse tipo de serviço que às vezes você... É jovem, né? Às vezes você não sente, mas quando você ficar mais velho, você vai ver que é por causa do que você fez atrás, bobeira que você fez atrás, que você não se cuidou, né? Não se preveniu, tá pagando por um ato que você cometeu lá atrás. Entendi. Quincote, e hoje, esses jovens que estão na zona rural, eles têm vindo mais para a cidade? Tem vindo mais para a cidade, procurando novos empregos na cidade, porque o emprego na cidade é mais, assim... A pessoa trabalha mais protegido, né? Às vezes tem sala com ar-condicionado, mais um computador. Hoje, muitas empresas, firmas, robôs, né? Operação de computador. Então, e se vê que na zona rural é bom mesmo para morar. Só sossego, eu acho. Só o sossego da zona rural. É a parte gostosa, né? Da zona rural. É a parte gostosa da zona rural. Esses dias para trás eu estava tomando um café na padaria e eu conversei com uma moça, acho que uns
deve ter ali uns 25 anos no máximo. E ela falou que viveu a vida inteira na zona rural, né? E ela mudou para a cidade para trabalhar na padaria como balconista ali, servindo ali. E ela falou que para ela foi muita vantagem. Por quê? Ela falou que lá na roça ela até ganhava mais em termos de dinheiro. Que ela trabalhava na lavoura de café, só que o serviço dela era muito pesado na roça. Que ela fazia o serviço da casa, da limpeza da casa, e também trabalhava com o marido nas lavouras de café. E o que aconteceu? Ela falou que ela ganha até menos na cidade, que ela ganha um salário aqui, mas que o conforto é melhor. Porque para ela ficar trabalhando ali numa cafeteria, na padaria, o trabalho dela é muito menor em termos de esforço do que na zona rural, né? E um outro problema maior na zona rural também, assim, a pessoa fala assim, você levanta com as galinhas, né? Logo que amanhece, a pessoa já levanta, que isso já é hábito da zona rural mesmo. Logo que o dia amanhece, as pessoas já amanhecem, já prepara, arruma almoço ou café, já sai para ir trabalhar. E muitas vezes, quando a pessoa trabalha por conta dele mesmo, ela vai aproveitar um pouquinho e acaba chegando em casa na hora que escurece. Agora você imagina, desde a hora que amanhece até a hora que escurece, quantas horas de trabalho dá. Isso é normal, gente. A gente vê que onde judia... Sol a sol, né? Sol a sol. Se comparar uma pessoa hoje de 40 anos, assim, criado na roça, trabalhando na roça, e uma pessoa da cidade, você vê a diferença, dá pra você ver a aparência da pessoa. A fisionomia, o corpo, né? Você vê o desgaste, né? Desgaste, Então você vê que, às vezes, tem muita gente que não concorda aí com a aposentadoria do produtor rural, quem trabalha na zona rural, né? Porque aposentar aí com 60 anos, né? Mas só que, gente, olha, se for pra você comparar, você vê que não é merecido, assim, pensar desse jeito, porque é injusto igualar a idade, né? É injusto. Porque você vê uma pessoa que está lá no sol, na geada, no frio, na chuva. Tem muito serviço também que trabalha debaixo de chuva o dia inteiro, cara. Porque você não pode ir embora, senão você perde o dia, né? O normal é isso. Então a pessoa fica ali mantendo, fazendo o horário. O que acontece? Hoje aqui na cidade a pessoa tem hora para tudo, né? Igual você falou, tem férias, tem folga. Agora na zona rural a gente não tem nada disso, cara. E não tem final de semana também, domingo a domingo. Oi? É domingo a domingo. Domingo a domingo. Não tem o descanso no final de semana. Não você tem. Descansa um pouquinho, mas logo já tem que tomar conta ali, né? Eu mesmo, eu tô na feira desde 90, pra você ver. Por causa de ser produtor, eu mesmo gosto de vender meus produtos que eu produzo. Então, até hoje eu não acho como afastar da feira de domingo. Uma porque eu gosto, dependo, e tudo que eu tenho, devo graças aí às pessoas que me conhecem da feira, que frequentam a minha banca, compram. Então, assim, eu acho que só que tira a liberdade de você estar um final de semana viajando, às vezes tá no aniversário. Se você vai num casamento, por exemplo, num dia de sábado, que tem uma festa mais tarde, chegou tal hora ali, você fala que você tem que ir embora porque você tem compromisso no outro dia, né? Então a gente vê que a zona rural prende muita gente no serviço. Assim, não é que ninguém obriga você não, mas pela situação o compromisso mesmo, né? Então acho que nós temos que valorizar muito a zona rural. Eu, como representante aqui da Zona Rural, como Dito Barbosa, vocês também conhecem, sabe? Acho que a gente tem que valorizar aí quem mora na roça, os estudantes também que estudam, que tem dificuldade também hoje para vir. A gente fala que nós tínhamos também dificuldade na época nossa, mas hoje eles também encontram essa dificuldade. Problema de ônibus, né? Isso. Falta de horário, tem que atender muito outros bairros, às vezes, para chegar no mesmo ônibus, atrasa o horário das aulas. Então a gente sabe que os jovens também encontram dificuldade para estudar. Só que em vista do que era antigamente, é muito mais melhor. Assim, a gente está vendo que está melhorando, né, Quincote? Tá vendo que tá falta muito, mas nós Falta estamos muito. caminhando para isso, né? Tá caminhando para as melhorias que acontecem. Entendi. Né? Uma outra perspectiva também, né, falando sobre isso, como que foi, né, pra gente, vamos tentar entender isso. Na zona rural, hoje, a maioria das pessoas que estão na zona rural, elas estão ligadas com a política de Pouso Alegre? Você entende o que eu quero dizer? Sim. Porque muita gente, às vezes, não tem tempo, como você mesmo comentou. O trabalho de domingo a domingo. Né? Então, o que está acontecendo aqui na Câmara Municipal não passa no conhecimento dessas pessoas. Né? Como que você vê isso, Quincote?
Assim, nos últimos tempos para cá, a gente nota porque o povo está esperando que tenha mudança, melhoria. Então, eles também querem acompanhar. Mas antigamente não era de costume assim acompanhar, não. É só na época da eleição, sempre eram os mesmos candidatos, que eles votavam numa eleição, votavam na outra. Hoje não. Hoje as pessoas da zona rural estão acompanhando aquele vereador, ou seja, o prefeito, que está fazendo alguma coisa, algo que leva para a zona rural. Esteja apoiando. Então eles sim sentem compromisso também de estar acompanhando se a pessoa está representando bem, se está trabalhando. Eu acho que eles estão mais que justos, porque na hora que vão pedir ajuda para eles, né, ajudar, vão, e depois não representar. Então acho que eu concordo com eles que hoje você vê que a zona rural também está igual à cidade. Eles acompanham pela rádio, pela TV, pelas redes sociais. Então o povo está muito bem informado na zona rural. E isso é positivo, né? Porque se você for analisar, por exemplo, você pega um tempo atrás, eles não tinham nem conhecimento, às vezes, quem que era o prefeito, o vereador. Então, porque a vida deles não passava por esse... Era meio resumido ali o espaço deles, né? Entendi. Então agora não, agora todas as pessoas da zona rural estão sempre procurando informar, descobrir o que o projeto de um vereador, qual que é do outro, qual o vereador identifica na área que ele identifica mais. Então isso é muito importante. Nós vamos continuar conversando com o Odair Quincotti depois do intervalo, né? E a intenção minha é mais agora conversar com ele sobre a questão da zona rural e essa informatização da zona rural, como que está acontecendo. Fique com a gente e até daqui a pouco. Escola do Legislativo Professor Rômulo Coelho. Desde 2006, aqui o futuro tem voz. Música, notícia, entretenimento. Legislativa FM 96.7. Nós estamos de volta no nosso programa Parla Jovem, nesse nosso terceiro bloco. Eu vou falar para você, o tempo tá passando tão rápido que eu nem tô perdendo a noção aqui, viu, Quincotti? Não, tá muito gostoso o bate-papo. Assim, são assuntos de extrema importância, porque o nosso jovem aí que às vezes não viu falar da zona rural, como que era antes os ensinos, né? O ensino médio, então... Como é que funciona, né? É verdade. Na zona rural. O Quincotti, eu queria pedir para você agora explicar como que funciona a feira. Quando que um feirante pode ser feirante? Da onde que vem esse produto que é feito aqui, que os feirantes trabalham ali, que não é só no domingo, né? Muita gente acha que a feira é só no domingo. Não. Né? Então, você pode explicar pra gente sobre isso, não? Sim. Então, a feira, né, antes, vendia ele no Mercadão. Começaram assim, certo? Os produtores traziam as mercadorias, vendia para quem tinha os boxes no Mercadão. As bancas, né? Falado. E outros faziam por lá de fora, nos carros e tal. Aí isso criaram a feira livre do produtor rural.
O que é a Feira Livre do Produtor Rural? Quem produz tem a licença para vender, né? Pode ter seu espaço, adquirir seu espaço e a sua banca. Só que o negócio foi crescendo, assim, teve uma expansão muito grande, foi muito bem aceito na cidade, porque... A feira aqui começou quando, você sabe? Eu acho que já é coisa de 50 anos atrás. Tá. Então, não é toda cidade que tem uma feira boa igual nós temos aqui em Pouso Alegre. A oportunidade de estar comprando direto aí dos produtores rurais que planta com carinho, dedica, né? Assim, a sua família que cuida. Então, o que ele vende é o que ele mesmo também consome em casa. Então, você vê que ele tem responsabilidade ali das coisas que ele pode usar ali, produto químico, né? Então, você vê que você tem um contato direto com quem produz. Isso é muito importante. Eu acho que a feira aqui em Pouso Alegre tem que ser valorizada, né? Tem que levar muitas melhorias para ela, que está dependendo. Só que de uns tempos para cá também deixou um pouco de ser de produtor rural, você entende? Porque o que acontece com o produtor rural? Ele está colhendo a sua safra. Vem uma chuva de pedra, um contratempo que a gente fala na roça, né? Ele perde a lavoura. Aí o que acontece? Ele tem que parar, ele fica sem um produto para revender. Aí tem que mexer na terra, preparar a terra e fazer o plantio de novo. Aí o que acontece? Aí ficava os pontos dele aqui na cidade, ficava vago, você entendeu? O que acontece? Ele vem a hora que tem. Se ele deu como fala, um problema na época, com chuva ou com geada, um contratempo qualquer na lavoura, ele não tinha produto para vender. Deixava vazia a banca dele. Deixava vazio o ponto ali. Aí teve umas vagas que foi dada assim, como fala, para pessoas que compram e revendem, como que a gente fala? Terceiriza, não? Não, gente, tem um nome na cabeça para falar e acabando esquecendo. Você fala... chama? Revendedor? Atravessador, né? Atravessador. Os atravessadores. Atravessador. Aí tem gente que até hoje, às vezes fala para mim, Alder, mas se a feira livre de produtor rural, nós não podíamos aceitar atravessador. Daí eu falei, gente, concordo com vocês, só que um depende do outro. O que acontece? A feira tem um público, certo? Se, por exemplo, o produtor chega uma determinada época e eles não tem aquele produto para eles irem vender, eles vão deixar de vir vender, vão vir sem vender. Exato. Não tem como. Perde o povo deixa de ir para a feira, deixa de ir para a feira, perde o público da feira. Então, e esse atravessador, eles mantêm a feira o tempo inteiro, certo? Assim, domingo a domingo, porque eles vão no Ceasa, eles vão comprar no Ceasa, busca na zona rural também, né? Tem uns que preferem comprar direto lá na horta, né? Então é um trabalho, assim, bonito também, que eu acho, porque o que acontece? Eles ajudam a segurar o público na feira. Aquele produtor que consegue manter o ano inteiro produzindo, bom, legal. Mas assim, não são todos, né, Quincote? Não são todos. É difícil de conseguir fazer isso. É difícil. Né? Eu, assim, como produtor, a gente sabe que... Eu até ontem estava comentando isso com um amigo meu. Deus faz as coisas muito perfeitas, cara. Você pensa bem, se tudo que você planejar saísse tudo do teu jeito, cara, não tinha espaço para outras pessoas. Então o que acontece? Sempre tem que dar uns altos e baixos, né? Que às vezes você deixa ganhar e vem minha vez de eu ganhar. Para dar oportunidade, né? Oportunidade. Então você vê que o universo é muito bem, Deus fez as coisas muito bem feitas. Então eu vejo isso na feira. Dependendo também dos atravessadores, o que acontece? Eles estão o tempo inteiro, estão na feira domingo, por exemplo. A feira é no domingo, na quarta, lá no pátio da rodoviária. Certo. E são contemplados também o bairro de Noronha, no América, na terça. Quarta-feira é no pátio da rodoviária, como diz. Na quinta aqui no Santo Antônio. E na sexta, aqui na Santa Lúcia, aqui próximo da Vicente Simões. Vicente Simões ali, Vicente Simões. E sábado é lá no Foch. No bairro do Foch. Foch. Então você vê que atende a cidade inteira as feiras. Isso e não são todos os mesmos feirantes, não, né? Não são todos os mesmos. Ah, tá. Assim, tem alguns que até repete, né? Alguns repetem. Que eu já vi em outros lugares. Só que alguns, porque ele tem que parar para plantar, cuidar. Então entendi. Ele escolhe, por exemplo, uma ou duas. No meu caso, por exemplo, eu faço 2 feiras só. Porque eu dependo de estar plantando também. Então eu não posso ficar só vendendo, porque aí eu não consigo produzir, plantar, preparar a terra e tal. Então a gente vê que a feira livre, às vezes muita gente discorda de ter o atravessador. Só que um depende do outro. Esse atravessador também acaba comprando de quem produz. Sempre vai no Ceasa ali. De qualquer forma, quem produz está tendo alguém para ele vender.
E tem pessoas que não gostam de vir na feira, gostam de vender sua mercadoria lá na roça mesmo, ou até aqui no Ceasa. Então, o que acontece? Todos nós dependemos do atravessador e do produtor. Eu acho que tem espaço para as duas. O atravessador, né? Eu acho que existem dois tipos de atravessador. Tem aquele que realmente explora, que engana, né? Porque antigamente, né? Eu lembro que haviam atravessadores que iam lá, comprava batata na zona rural, e como ele tinha o contato em São Paulo, ele era mais esperto, mais esperto assim, ele tinha o... Exatamente, ele conseguia meio que falar, o preço da batata caiu lá em São Paulo, mentia pros agricultores, comprava baratinha a batata dos coitados. Os produtores não tinham acesso, né? Exatamente, eles não sabiam a informação. Na pessoa mesmo, acreditava no atravessador, né? E quantos atravessadores não passaram a perna e ficaram muito ricos por causa disso? É verdade. Né? E você vê que até uma injustiça, né? E assim, realmente não pode deixar que não exista. Mas agora, a ideia... Olha pra você, o produtor rural, até na tecnologia, levou vantagem de tudo, até nas redes sociais, porque hoje você acessa aí a internet aí, você acompanha o preço que está em Belo Horizonte, você acompanha o preço que está em São Paulo, em Campinas. Então o produtor... Você tem noção, né? O produtor, antes de ele vender a mercadoria, ele sabe até o preço que ele vai vender. Ô Quincote, você está falando do produtor rural hoje. Hoje o produtor rural, quem está na zona rural hoje, lá no bairro das Inhumas, que você tem mais contato e tal, tá conectado na internet, não? Tá, todos. Todo mundo tem o celularzinho ali, às vezes não tem o computador em casa, né? Mas a maioria tem. Hoje você vê que todo o produtor rural está assim... É mesmo? Que legal. Com a tecnologia, porque se não evoluir com o tempo, vão ficar para trás, né? Tá. E como todos dias a zona rural sempre fica para trás mesmo em tecnologia, mas eu acho que não, os novos produtores aí estão assim se adequando, procurando tecnologia, procurando conhecimento, né? Porque hoje também, se você não procurar conhecimento, às vezes você acha que você está fazendo o negócio certo, mas tem outras coisas muito mais, outros caminhos ali de você produzir com mais facilidade e com mais eficiência. Entendi. Né? Porque esse também é um diferencial muito grande, né? Hoje, o conhecimento que o trabalhador rural tem, né, por conta do acesso à informação, isso facilita muito a vida dele, né? Facilita. E uma coisa que me preocupa muito, assim, acho que nós aqui na Câmara, assim, o Rafael Simões aí como prefeito está apoiando muito o produtor rural, porque, ó, gente, eu acho que é uma coisa que é preocupante. O que acontece? Como eu disse para vocês, hoje são uns 20% só dos jovens que querem se dedicar lá para a zona rural, para virar produtor, seguir os passos do pai, né? Então, o que acontece? Eu acho que a gente tem que estimular esses jovens, que a zona rural também tem como você ganhar, ter seu salário bom, né? Ser um bom produtor, ter qualidade e ser eficiente. Eu acho que a gente tinha que incentivar os jovens também, assim, às vezes vem para a cidade atrás de emprego, acho que vai ter um emprego mais tranquilo, melhor. Só que às vezes também é só aquele salário, né? É fixo, né? Fixo, né? E o produtor rural, assim, se você der sorte de fazer uma lavoura, que a lavoura dê uma produção boa, for formada uma lavoura assim, bem cuidada, e se acertar o preço na hora de você colher, você dá um salto para cima. E ao mesmo tempo também você pode errar, certo? Porque às vezes você ganha numa lavoura... É um cassino, né? É um cassino. Às vezes acontece, você ganha dinheiro para numa lavoura de feijão aí, já aconteceu comigo. Ganhei numa assim, empolguei e fui na outra, para lá embaixo. Aí às vezes você não colhe, ou às vezes já consigo eu vender e não receber, então é muito complicado. Só que a gente tinha que fazer tudo aí para conscientizar os jovens que ser produtor rural no Brasil hoje é importante, porque o Brasil, as terras são assim favoráveis à produção, são as terras assim próprias mesmo para quem quer explorar. Certo? Entendi. Só falta estímulo aí dos governantes, não chama... Uma valorização também, né? Da zona rural. E outra, investir em palestras, igual você falou, conscientizar os produtores rurais de tecnologia, as formas de, como você estava comentando no começo, a forma deles trabalhar, né? Sim. Então tem muitas coisas boas aí que a gente pode estar auxiliando aí o produtor rural. Tá. Ô Quincote, hoje, né? Para o jovem da zona rural, certo? Você hoje, atualmente como vereador, como um feirante, agricultor, né? Que conselho que você daria para o jovem? Olha, hoje fácil, acho que não está nem na zona rural e nem na cidade, né? Na vida urbana aqui da cidade. Eu acredito assim, que o jovem, se ele for persistente, for esforçado, tanto como produtor rural, assim,
que ele não seja assim, o direto produtor, que ele faça parceria, ou que ele arranjar um trabalho aí na fazenda e ter assim... Tem muita comissão também, tem gente que trabalha assim pelo salário, certo? E ganha uma comissão por ganha fora, comissão. Né? Então, isso tem também muitas chances assim de uma pessoa começar trabalhando, assim, ser um funcionário e virar aí um produtor rural. Eu acho que talvez seja até mais fácil que aqui na cidade, que hoje para você entrar funcionário, para você virar um empresário, não é fácil também não, né? É puxado, né? Puxado. E agora na zona rural, eu acredito que tenha mais chance. Tá. A demanda por causa do produto tá muito, né, sabe? Você vê que os mercados fora daqui tá pedindo mercadoria. Você vai no Ceasa, tem ido no Ceasa? Você teve lá há pouco tempo, né? Já tive. Ó, gente, se for comparar o Ceasa aí 5 anos atrás, ver hoje, não dá pra acreditar. Eu acho que a evolução é demais. Violenta, você sente assim no olho, cara. Exatamente. Então eu acredito que vai ter muito campo aí. Eu acho que não adianta as pessoas pensar só em estudar, fazer faculdade. Eu acho que não vai ter vaga para todos que eu acho. E na zona rural eu acho que vai surgir muitas coisas assim. Que essas pessoas que estão aposentadas, a hora que parar, deixar de trabalhar, vai surgir vagas. Vai precisar vaga ali para ocupar esse espaço. Ocupar o espaço deles. Então eu acho que a zona rural tem que, como fala, tem que ser vista aí com bons olhos dos jovens, porque tem futuro também ali. Uhum. Só de você saber que você produz uma coisa que você vai estar alimentando a fome de muita gente, cara, é muito grandioso. Já dá uma satisfação muito grande, né, Quincote? Isso é bonito. Não sei se a gente gosta. Você vê a planta nascendo, igual o feijão. Você viu, nasce a palminha. Aposta assim, né? Isso. Depois já abre as folhas, aquilo. Você vê um grão, quantos grãos que ele se multiplica no mesmo pé, cara? É muito satisfatório ser produtor. Nós estivemos hoje com uma entrevista com o Odair Quincote. Primeiramente, eu queria agradecer, tá, Quincote, a sua presença aqui hoje, nessa entrevista do programa Parla Jovem. Você acrescentou muito pra gente, explicando um pouco sobre a zona rural, como é que funciona essa vida, né, na feira, na zona rural, né, e também, assim, eu acho que um dos pontos importantes que vocês jovens estão aí nos assistindo é a valorização do trabalhador rural, né, saber que é da zona rural que vem a comida que está no nosso prato, né? E essa valorização do trabalho na zona rural é muito importante, o olhar com muito carinho para eles. Né? Outra assunto que estava deixando também de muita importância é o jovem ter consciência para lidar com o meio ambiente, né? Antigamente fazia muito dano, assim, as pessoas não tinham conhecimento. Hoje todo mundo já está aberto à lei, fala, não, isso é contra o meio ambiente, isso não pode, tem que preservar. Então, isso também hoje, quem ganha é o meio ambiente, cara. Os jovens estão bastante já. Os jovens que moram na zona rural estão cientes do que pode e que não pode. Tem consciência ambiental. Tem consciência. Né, de ter os limites e tudo. Até porque, né, hoje nós temos uma grande quantidade de agrotóxico. Né, que é uma das coisas. Tem que ser respeitadas as carências, né? Isso. Antigamente o povo não tinha muito conhecimento, achava que podia passar hoje e usar amanhã. Não. Vai atacando, né? Não, hoje você vê todos os produtores já têm consciência, porque eles sabem assim, a pessoa tem que ter na cabeça. Ele vai ficar com a consciência pesada e saber que vai passar um produto ali e à tarde vai estar colhendo e mandando para o outro comer amanhã, né? Eu acho que isso é importante, a conscientização das pessoas, que eu acho que o que ele não quer pro filho dele, ele não deve querer para outros filhos de outras pessoas, né? Entendi. É a questão da ética, né, Quincote? Isso mesmo. E agradecemos a atenção de todos, né? Fique conosco até o nosso próximo programa. Até mais.